Para quem não me conhece, eu sou o Baliza, eu sou da turma 30, aqui do CM, e meu orientador do avançado é o Raul Abramo. A gente está fazendo, eu estou fazendo uma iniciação científica em cosmologia. Eu não vou falar hoje da minha iniciação científica, mas eu quero falar um pouquinho sobre cosmologia para, não sei, tentar convencer a pessoa da 31 aí para cosmologia. E, bom, é isso. Eu tenho que falar um pouquinho mais rápido, caso não tenha. Então, se tiver qualquer problema, alguém me para, por favor, faça qualquer pergunta. Mas, bom, hoje eu dei esse título um pouquinho apelativo aqui, mas falar um pouquinho sobre os tópicos de cosmologia. Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar é o paradoxo de Olbers. O paradoxo de Olbers é uma pergunta, é um paradoxo que não foi feito pelo Olbers, mas o Olbers foi quem popularizou. E a ideia é por que o céu de noite é escuro. Assim, o céu de dia é claro por causa do sol, mas se a gente pensar, por exemplo, num universo estático, infinito, e que tem uma idade infinita, se a gente olhasse para qualquer direção do céu, sempre teria alguma estrela que enviou algum raio de luz de algum tempo do passado que chegaria até a gente. E isso significa que qualquer direção que a gente olhasse teria luz vindo, e o céu de noite devia ser claro. E, bom, aí já, antes de responder isso, eu queria falar um pouco sobre as ideias de universo que tinham antigamente, porque eu falei para vocês que estou pensando aqui num universo estático, infinito, de idade infinita. E, na verdade, eu acho que uma das primeiras pessoas a discutirem isso foi Kant. Kant falou, acho que Crítica da Razão Pura, foi o nome do livro, e ele falou que se o universo tem uma idade infinita, então isso significa que qualquer momento que eu olhasse teria um passado infinitamente para trás. O que para ele era um absurdo, eu concordo, né? Mas se você pensar que você tinha um momento em que o universo começou, mas a partir desse momento, a gente também teria um tempo infinito para trás. O que não faz sentido, então, o universo ter começado em algum momento. Então, isso era um tipo de paradoxo que o Kant pensou que não fazia sentido na ideia de universo. Mas, assim, isso é uma coisa que faz você pensar que sempre dá para você ir para o argumento de que você precisa de alguma coisa para começar aquilo. E eu acho que essa é a ideia de que você sai com um argumento que você precisa de um Deus para você ter que tudo existe dessa maneira. Inclusive, eu acho que essa era uma das provas de que Deus existia de Tomás de Aquino. Mas eu acho que melhor que o Tomás de Aquino tem um outro filósofo medieval, que é o Agostinho, Santo Agostinho, e ele falava assim, que quando eu ia perguntar para ele o que Deus estava fazendo antes do universo começar. E o Agostinho falava que tempo é uma propriedade que Deus criou junto com o universo. Não faz sentido você falar de tempo antes do universo ter começado. E, na verdade, isso está muito mais perto do que a gente acredita que hoje é sobre o tempo da ciência. Então, a resposta para o paradoxo de Olbers foi primeiro dada pelo Edgar Allan Poe. Foi a primeira pessoa a falar. Ele pensou que, ok, se o universo não tem uma idade infinita, o universo começou em algum momento, a luz demora um tempo para se propagar, ela não teria chegado até a gente, não daria tempo da luz chegar até a gente. Então, acho que essa pode ser o tipo de primeira motivação que a gente não pode pensar num universo estático de idade infinita. Então, eu acho que essa é a ideia da cosmologia. A gente tenta responder da onde a gente veio, onde começou tudo, e a ideia da cosmologia é conseguir explicar a origem, a evolução e a composição do universo. Basicamente, vai ser um pouco do que eu vou falar aqui hoje. Então, a gente primeiro tem que ver qual que foi, acho que a observação inicial para a gente falar sobre a cosmologia do jeito que a gente vê hoje. E a primeira observação foi esse diagrama aqui, que foi feito por Hubble e Lemaitre, separadamente,
eles olharam, eles mediram, na verdade, um tipo de efeito Doppler, assim, das estrelas, galáxias aqui perto, e eles viram o seguinte, eles viram que se você tiver uma estrela, uma galáxia, uma distância maior, ela tem uma velocidade maior em relação a gente. E isso implica, na verdade, que a gente tem um universo em expansão. Por quê? Porque, olha aqui, por exemplo, se a gente está aqui, no começo do universo, está assim. Se o universo está expandindo, a gente pode continuar no mesmo lugar do balão, mas a gente se afasta das outras galáxias. E a gente fica se afastando cada vez mais rápido, à medida que a distância aumenta. Só porque a distância aqui era uma. Mas quando o universo expandiu, a distância ficou maior. Então, eu acho que essa é a primeira ideia que vem da cosmologia. A partir disso, o modelo do Big Bang vem de tentar extremizar isso. Se você pensa aqui agora, ok, o universo está desse tamanho, que ele expandiu. Então, no passado, ele era menor. Se eu levo isso para o extremo, isso vira um único ponto. Um ponto infinitamente denso, infinitamente condensado. E é a ideia de que, ok, eu não sei o que aconteceu antes desse ponto, mas eu sei que se tudo partiu desse ponto, o que aconteceu antes não altera o que está acontecendo agora. Então não importa. Então se isso... Aí o Stephen Hawking falava numa breve história do tempo que isso colocava um limite para quando que Deus tinha criado o universo. Bom, mas então, eu acho que a ideia agora, a partir de agora, vai ser tentar pegar esse passado e estudar o universo primordial. Então, vamos pensar, assim, a gente pega o tempo contrário. A gente vai pegar o universo que é assim e a gente vai para o passado. O universo vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Só que a gente tinha uma teoria no passado que falava que a massa devia ser criada, destruída, evolução do universo, mas se comprovou errada. Então, pensa agora, a gente tem toda essa energia no universo e a gente tem que condensar ela para um ponto muito pequeno. O que vai acontecer é que tudo vai ficar muito denso. Pensa, se eu coloco a energia da Terra dentro dessa sala, vai destruir tudo. A Terra não é nem um pedacinho da energia que tem no universo. Então, se a gente vai para muitos pequenos, o universo seria muito denso e muito quente. Seria basicamente uma bola de fogo. Então, a ideia é pensar como que o universo seria nesse começo. Então, vamos pegar, por exemplo, se a gente tivesse qualquer átomo no início do universo. Eu ia ter um monte de fótons nesse universo super quente, que iam acertar esses átomos e ia dissociar eles entre elétrons e prótons de novo. Não prótons, na verdade, quarks. Mas prótons. Então, a ideia é que, tipo, você não conseguiria ter qualquer tipo de átomo do jeito que a gente vê hoje. Então, mas e sobre os fótons? Por exemplo, os fótons, vamos supor que aqui rolou alguma coisa que os fótons saíram daqui. Os fótons estão andando por aí, mas também tem um monte de elétrons dissociados. Esses elétrons, quando os fótons colidirem com os elétrons, que vai ter muitos elétrons, eles saem, eles podem ser destruídos, podem criar novas partículas, mas eles podem também dissociar. Isso daqui é, em geral, o efeito Compton, que faz a interação entre acho que a T31 viu isso agora. Viu ontem. Ontem. Mas a ideia é de que a luz interage eletromagneticamente com os elétrons. E por isso, a luz, se ela sai de um lugar, ela não conseguia se propagar muito, que ela ia bater em um elétron de novo, e você ia perder informação. Por exemplo, eu vejo vocês, porque o fóton vem de vocês até aqui, e eu vejo vocês. Se um fóton não consegue se propagar até mim, ele vai bater num elétron e eu não vou ver esse fóton, eu não veria vocês. Se tem uma parede na minha frente, é porque o fóton interagiu com a parede e eu não consigo ver vocês. Então a ideia é que o universo primordial era opaco. Você não conseguia visualizar nada do que estava acontecendo nesse universo opaco. Mas o universo não é opaco, atualmente, né? Então, a gente tem que ter algum momento em que o universo começou a ficar transparente. Algum momento em que o universo começou a ficar visível. Tá, se a gente para e pensa... Mas se a gente para e pensa que a gente não conseguia ver o universo primordial, por causa que os elétrons estavam dissociados. Quando que vai acontecer, então, esse momento do universo ficar transparente?
quando a gente conseguir ter, o universo vai expandir o suficiente para que a energia fique menor e consiga formar, os átomos consigam se formar, em geral hidrogênio e hélio, basicamente. Vai ter muito pouco dos outros. Mas quando chegar a esse momento, o universo fica transparente. E aí a gente consegue ter um panorama mais ou menos de como seria o universo. Isso daqui eu já vou explicar, mas basicamente, à medida que a energia vai diminuindo, novos processos vão acontecendo e a gente vai chegar a um momento que o universo fica transparente. Mas tá, o universo agora tem uma densidade mais ou menos de 10 a menos 33 gramas. Isso é muito pouco. Então o universo é basicamente vazio. Até porque, inclusive, essas densidades são muito concentradas, né? Mas, ok, o universo é praticamente vazio. Então, se teve um momento que os fótons saíram lá do início do universo e começaram a se propagar, esses fótons podem não ter acertado nada. Pode não ter acertado nada. E vem até a gente, hoje em dia. Então, isso significa o quê? Que a gente tem fótons dessa época da recombinação, que é quando os prótons e os elétrons combinaram, chegando até a gente atualmente, batendo na sua cara agorinha. E isso, na verdade, é o que é o Cosmic Microwave Background, CMB. E acho que essa foi a maior evidência que a gente tinha que o universo estava se expandindo. A ideia de que tinham fótons no início do universo, não importa para onde a gente olhasse, a gente veria esses fótons chegando até a gente. Isso é uma medida de temperatura desses fótons. Isso é basicamente uma foto da época da recombinação. Isso é uma foto de 13 bilhões de anos atrás. Eu acho isso muito foda, não sei se vocês. Mas bom. E isso é a motivação que a gente tem para começar a estudar um universo. Fala, Davi. Eu só fiquei um pouco confuso. Tipo, pra gente ver essa radiação de fundo assim, esse fóton ele tem que ter existido por 13 bilhões de anos sem ser absorvido por nada. Sim. Mas o universo é praticamente vazio. Se você pensa que o universo está se expandindo, e ainda mais porque a gente tem uma coisa de o universo está se expandindo. Se as coisas estiverem muito afastadas, o suficiente afastadas pela lei de Hubble, a gente teria, por exemplo, que estrelas suficientemente diferentes estavam se afastando com maior velocidade da luz. E a T32 não deve ter visto, mas a velocidade da luz é a mesma para todo mundo. E a gente não está violando isso quando a gente vai para o universo de expansão. Porque a gente não está falando que a velocidade de uma estrela para outra é maior que a velocidade da luz. Se você coloca as duas para correr no mesmo lugar, beleza. A luz vai ser mais rápida. Mas a luz que eu envio de um ponto, de uma estrela até outra, pode nunca chegar, porque a velocidade está maior que a velocidade da luz. Então, você usando a expansão do universo e pensando que o universo é quase vazio, esses fótons estão chegando até hoje na gente, a todo momento. Legal do jeito que os caras descobriram isso é que os caras fizeram um experimento completamente diferente. Eles não conseguiam tirar um ruído do experimento deles, e aí depois eles perceberam que era isso aí. Então, mas então isso leva a uma outra pergunta. Como é que a gente vê as galáxias, as estrelas que a gente vê hoje, como que elas se formam? Se você pensar na gravidade, a gravidade é tipo capitalismo, né? Quem tem dinheiro, ganha mais dinheiro. Quem tem menos dinheiro, ganha menos dinheiro. Aí a gravidade é a mesma coisa, só que com massa. Então, tipo, a gente pega, por exemplo, esses lugares aqui, em que quase não tem massa. Eles vão perder massa para quem tem mais massa. Então, se a gente coloca isso para evoluir, pela gravidade elas se atraem, ficam assim. Isso no nosso universo transparente. Se a gente pega no universo opaco, do universo primordial, a gente vai ter esses fótons, esses elétrons aqui que estão tentando ir pela gravidade para coisa mais pesada, eles vão bater nos fótons. Batendo nos fótons, eles não vão mais se atrair. Eles vão para outra direção e talvez tenham que ir para um outro lugar. Mas eu acho que a ideia principal disso aqui é que não consigo ter uma formação de estruturas antes da época do CMB. Depois do CMB, consigo. Então, beleza. Então, uma ideia boa seria se a gente pegasse aqui a gravidade, que é a teoria da relatividade geral, pega as condições iniciais do CMB, pega o universo de expansão, simula e vê o que dá. Tem que dar o que a gente está rolando agora. Se a gente fizer isso, o universo é assim. Sem nada. Bom, por quê? Primeiro porque, assim, o universo é mais ou menos uma batalha de universo em expansão versus gravidade. O universo em expansão tentando afastar as coisas, a gravidade tentando juntar as coisas. Se a gente espera 380 mil anos, que foi o tempo que demorou para o CMB acontecer, para simular as coisas, o universo em expansão vai basicamente impedir a maior parte das coisas que a gente, de formação de galáxias, de planetas,
E, portanto, não dá para ser assim. Então a ideia é assim, o céu que a gente vê não é desse jeito. Então um jeito de explicar isso seria se, antes do CMB a gente começou a ter formação de estruturas. Mas a gente só começou a ter formação de estruturas antes do CMB se tivesse um tipo de partícula que não interage com a luz. Ela começa só a interagir gravitacionalmente e pum, passa direto pela luz e começa a interagir. Que é, por exemplo, aqui, se a gente estivesse no universo opaco de novo, os elétrons não iam se aproximar. Mas essa não é um tipo de matéria iria. E bom, vocês viram que precisa disso para explicar como está agora, né? Então, esse tipo de matéria é a matéria escura. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Existe a matéria escura, é uma matéria que não interage com a luz, então ela é invisível. Ela não interage com nenhum tipo de matéria que a gente conhece, que é a matéria bariônica. Então ela passa reto por todos nós, e passa reto pela luz. Então, tem uma matéria tipo invisível por aí. Só que ela, não só por isso, tá? Isso foi uma explicação teórica que eu vi de uma palestra do Henrique Bertuzzo, vocês vão ter aulas também, 32. Mas assim, essa é uma motivação teórica que eu acho bem legal. Mas tem diversas outras motivações experimentais assim, para que a matéria escura exista. E a gente basicamente tem 6 vezes mais matéria escura do que matéria normal. Não aqui. Fala, Matheus. Como foi descoberta essas propriedades da matéria escura se a gente não... Então, primeiro descobriram isso quando eles foram tentar medir, eles viam um aglomerado de galáxias, que eram tipo, várias galáxias que estavam muito juntinhas, e tentaram medir a massa dessas galáxias. Aí tentaram medir essa massa, e o resultado era que tinha tipo 6 vezes mais massa do que previa. E ele fez isso para vários aglomerados de galáxia. E acabou que todos eles davam 6 vezes mais de matéria. E aí o cara pensou, tá, então existe um tipo de matéria invisível. E aí, bom, aí eu não sei explicar direito, mas fizeram muitos testes de medida de tentar colocar as coisas de explicação de, por exemplo, que seria um tipo de matéria que tem só uma área de interação muito pequena, e a gente só não estava vendo. Mas eu não lembro agora qual o experimento, mas eles também comprovaram que estava errado. Sim, faz 100 anos que descobriram a matéria escura. Então já tentaram, de muitas maneiras, descobrir as propriedades. Mas até hoje o que a gente viu é que só tem interação gravitacional. Agora, se isso é verdade, não sei. E aí o seguinte, a gente não sabe qual é a natureza da matéria escura. A gente sabe essas propriedades dela, mas ela pode ser muitas coisas. Pode ser até tipo, um tipo de matéria que interage igual onda, tem tipo massa 10 a menos 20 vezes menor que, sei lá, do elétron. E ela interage igual onda, e pode ser também um buraco negro primordial que está aí até hoje. A gente não tem ideia do que é, mas todas elas encaixam nos dados que a gente vê hoje em dia. Então, é um tipo de partícula assim, muito misteriosa. Eu ainda tenho quanto tempo? Fala aí, Pedro. Pode só explicar como seria essa ideia do buraco negro? Não sei. Não tenho ideia. Só sei que é um buraco negro que está aí até hoje e faz isso. Mas pesquisa, acho legal. Mas além da matéria escura, a gente tem outra coisa. Se a gente vê o universo, a gente mede o universo, consegue medir qual é a expansão do universo. Ok, mas eu falei que ele estava expandindo. Mas eu não disse se ele estava expandindo constante, ou acelerado, ou desacelerado. Se ele tivesse desacelerado, significava que ele começava a diminuir de tamanho, até um ponto que ele chegava a contrair, e o universo acabaria, voltaria para um único ponto. Isso é um fim possível para o universo. Mas tudo isso depende do que eu vou falar agora. Porque a gente mede que atualmente o universo está acelerando. Só que para o universo estar acelerando, ele precisa ter mais ou menos 3 vezes mais energia do que a gente vê de matéria escura e de matéria bariônica, que é a matéria tipo, que a gente vê agora. E assim, matéria escura já é 6 vezes mais do que matéria bariônica. Mas mesmo assim precisa de 3 vezes mais isso. Então a gente é obrigado a meio que... Esse é o universo de expansão. Mas a gente é meio que obrigado a pensar que existe um novo tipo de energia, que não é uma energia, mas que é uma nova componente do universo que tem uma energia que é 3 vezes maior que a energia que a gente vê de matéria. E isso é o que a gente chama de matéria escura. A matéria escura é um tipo de matéria que a gente não sabe a natureza, eu acho que menos ainda do que matéria escura, e ela tem quase 70% da energia do universo. Se a matéria escura
O tipo de explicação para a matéria escura, o mais comum, que os dados mais batem até agora, é de uma constante. Tipo, de uma energia constante que está aí. Só que tem um problema. Porque se a energia for constante, a gente não consegue conciliar muito bem relatividade geral com mecânica quântica. E a gente quer tentar conciliar a física, né? Então, sim, um ponto de vista teórico, é estranho ser constante. Mas os dados apontam que a melhor escolha é uma energia constante. Mas podia ser também uma alteração da relatividade geral. A relatividade geral está errada, Einstein está errado, e é isso. Ou pode ser um novo tipo de fluido no universo. Então, mas dependendo do comportamento da matéria escura, isso diz se o universo vai continuar em expansão para sempre, que é o que a gente acredita hoje, mas ou ele pode colapsar e voltar a virar um único pontinho e acabar. Mas bom, agora eu vou discutir uma última coisinha, que é antes do CMB. Beleza, eu falei tudo para vocês de ideias que a gente tem do CMB. Mas e antes do CMB? Bom, tem um monte de coisa aqui que vem de produção de matéria, que eu falei para vocês um pouco, mas o que eu quero falar é sobre antes disso, sobre dados que a gente não consegue pegar só por física nuclear, que é a ideia de pensar quantos hélios e hidrogênios a gente tinha. A ideia disso é o seguinte: beleza, eu tenho um monte de fóton chegando na gente agora, só que esses fótons, e aqui acho que a maioria de vocês não sabe o que é um quanto de luz, né? Tá. Um quanto de luz é o seguinte: a luz tem a mesma velocidade em qualquer referencial. E a ideia é o seguinte: nada pode ir de um lugar até o outro mais rápido que a luz. Então, nenhuma informação pode ir mais rápido que a luz. Então, a ideia é que, se alguma coisa tiver... por exemplo, eu podia pegar um cone de luz passado, que é tipo, pegar uma luz e pegar nesse diagrama aqui e desenhar para trás. As únicas coisas que podem alterar são as coisas que estão dentro desse cone de luz. As coisas que estão para fora desse cone de luz não podem alterar o que está rolando comigo hoje. O problema, e aí eu peço para vocês tentarem acreditar um pouquinho, mas o problema é o seguinte: a gente vê todos esses fótons que chegam no CMB, eles são mais ou menos com a mesma temperatura. A variação de temperatura, juro, 10 a menos 5 Kelvin. É muito pequeno. O universo é super homogêneo. Mas a gente tem um problema. Então isso significaria que eles estariam em equilíbrio no começo. Só que o grande problema é que, se a gente olha para esse diagrama aqui, isso aqui é o CMB. Eles tinham que estar em interação até aqui. Mas eles não estão em interação até aqui. Porque se eu desenho um ponto de luz de um fóton aqui e um ponto de luz aqui, eles não se cruzam. Então, basicamente, novamente, se alguém não entendeu, eu peço para acreditar, os fótons não conseguiam estar interagindo do jeito que a gente já conhece hoje. Uma explicação para isso é a inflação do universo. A ideia é que o universo, beleza, antes do CMB, mais ou menos isso é 10 a menos 34 segundos. Tipo, esse é o bem início do universo. Antes tinha um novo tipo de energia, que a gente não sabe explicar qual é, que é tipo o que a gente chama de um campo de inflação. E esse tipo de energia fazia o universo acelerar tipo, muito rápido, muito rápido. E aí, isso dava um jeito do cone de luz dos fótons meio que se afastarem o máximo possível e eles estavam em contato. Só que é o seguinte, aí beleza, então eu estou falando para vocês que o universo expandiu tipo, muito, 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 eu não tenho ideia dos números, mas é muito, 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 em tipo, 10 a menos 34 segundos. Vocês têm ideia de como pequeno é isso? Assim, é muito, muito, muito pequeno. Mas beleza. Mas eu acho que a parte mais legal disso é que é o seguinte, se a gente volta para a mecânica quântica em escalas microscópicas, as partículas podem se criar e se aniquilar aleatoriamente. Porque a gente tem um princípio que, se a gente pega espaços pequenos, pode ser que as partículas fiquem se criando e aniquilando na mecânica quântica, porque a gente não tem certeza disso, é uma coisa probabilística. Só que é o seguinte, se as partículas estão se criando e aniquilando, assim, do nada, com o universo em expansão, o que acontece é que elas vão se afastar. E essas variações quânticas ficam uma coisa realística e visível, depois que o universo expandindo tão rápido. Então a gente explica o CMB, como as variações da homogeneidade do CMB, por flutuações quânticas que se expandiram no universo, que estava se expandindo muito rápido. Bom, eu também acho isso muito legal. Então,
Mas eu também não sei muito sobre isso, eu queria realmente trabalhar no futuro com isso. Mas isso também é uma teoria, é a melhor teoria que a gente tem, mas a gente não tem comprovação experimental dela. Porque ela explica muitas coisas, não só a homogeneidade do CMB, mas por fim a gente tem mais um monte de outros problemas na cosmologia, que é a tensão de Hubble. A tensão de Hubble é que essa constante do universo de expansão, ela, tipo, se eu meço com supernova dá um resultado, se eu meço com CMB dá outro, e com uma barra de incerteza muito pequena. Então bom, isso não pode estar certo, né? 2 experimentos certos dando resultados diferentes. E aí a gente tem que tentar reformular, mas ninguém sabe como reformular isso. A gente também tem outros modelos de universo primordial. Pode ser que em vez de ter uma inflação, o universo era do jeito que era, e aí ele contraiu, tipo, o universo que é hoje, e aí ele contraiu, ficou pequeno e depois expandiu de novo. Também é possível. Também bate com os resultados. E a gente também não tem como ter modelos de conta assim muito bom, não muito bom, mas tipo, que a gente não tem uma explicação com continhas mesmo sobre tudo que acontece na cosmologia. A gente tenta fazer simulações, só que para simular o universo inteiro, eu acho que vocês sabem que deve ser pesado pra caramba. Então, a gente tem diversos problemas em cosmologia que estão em aberto. Cosmologia basicamente começou 30 anos atrás, porque antes não tinha dado. Quando você publicava coisa de cosmologia, era uma revista de filosofia. Então, basicamente isso. E é isso.